Você se considera uma pessoa apegada? O meu nome é Larissa Guerra e eu sou uma pessoa mais desapegada, o que não significa que eu não tenho as minhas questões com os meus apegos. Meu nome é Fabiana Vilas Boas e eu me considero uma pessoa apegada. Agora, qual tipo de apego? O meu nome é Marina Mels e eu me considero uma pessoa apegada, sim, apegada real oficial. Há contextos em que eu estou em paz com isso e outros não. No capitalismo, desapego é deixar ir objetos, roupas, móveis que você não usa. Aquele desapega, sabe? Virou até slogan? Pois é. Na seção de autoajuda, nas livrarias, uma arte, um guia e até um verbo imperativo. Desapegue-se. O apego está na parede e parece ser uma receita para a infelicidade. Apegar-se é péssimo, tá? E é lógico que nós, sendo nós, começamos a pensar, mas será que é péssimo mesmo? Será que a gente está realmente precisando repensar o apego? E o que esse repensar esconde? Hoje nós recebemos a psicanalista Fabiana Vilas Boas para conversar sobre apego e esse papo promete. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas Da Porra Toda. Apego não é o papo de hoje, embora desapego pareça que sim. Em 1950, os psicanalistas John Bowlby e Mary Ainsworth desenvolveram a chamada teoria do apego. Eles estudaram de que forma os bebês se comportavam ao serem separados dos seus cuidadores e dividiram esse sentimento em 4 tipos, por assim dizer: apego seguro, ansioso, evitativo e desorganizado. E o que nós, mulheres adultas, temos a ver com isso? Pois bem, lá pela década de 1980, outros psicólogos, Cindy Hassan e Philip Shaver, descobriram que os adultos também exibiam padrões de comportamento semelhantes em suas relações. Em 2010, Amir Levine e Rachel Heller transformaram isso em um livro. E claro, né, estávamos já em 2010 em uma hashtag, estilo de apego. Eles revelam que há indícios da evolução humana, inclusive, nesses tipos de apego. Segundo eles, há vantagens evolutivas sim em sermos mais sensíveis a ameaças ou mais independentes. A gente viu a febre desse termo por aí e ficou pensando, será que apego é só ruim? O excesso de desapego, ele pode nos levar a posturas egocêntricas ou ampliar a sensação de solidão? A gente não tem, claro, a menor condição de ter esse papo aqui sozinhas, e por isso nós estamos muitíssimo bem acompanhadas pela psicanalista e mestre em psicologia pela USP, a Fabi Vilas Boas. Bem-vinda de volta, Fabi! Obrigada, eu tô muito feliz de voltar agora em outra dimensão, né? Depois de tanto tempo. Meu Deus, a Fabi teve com a gente no episódio 77 do Donas, que foi numa outra dimensão, um outro planeta chamado 2021. E desde lá a gente acompanha o trabalho dela e a gente aprende muito com a Fabi. Fabi, para quem ainda não te conhece, quero que você se apresente, fale um pouquinho sobre você e também defina pra gente o que é, afinal de contas, esse apego. Bom, meu nome é Fabiana Vilas Boas, eu sou psicóloga pela PUC de São Paulo, mestre em psicologia clínica pela USP, sou psicanalista, atendo em consultório e dou aula em algumas instituições de psicanálise. O apego, de forma bem fácil, assim, são maneiras que o Bowlby e a Mary Ainsworth caracterizaram as nossas formas de nos relacionarmos. Então, eles fizeram experimentos, lá o Bowlby caracterizou tipos de apego e a Mary Ainsworth fez uma pesquisa com bebês lá na final da década de 70 para caracterizar que tipos de apego os bebês tinham com relação aos seus pais. Quais eram os tipos de relações que eram desenvolvidas a partir dessas relações. E essas relações, elas têm uma base que é biológica, então eles entendiam que o apego está no campo da necessidade, do mesmo jeito que o se alimentar, o beber água, as relações sexuais. Então a gente está falando que o apego faz parte das relações humanas. E ele também é desenvolvido com o tempo a partir das relações. Então a gente vai desenvolver formas diferentes de se apegar de acordo com as relações que a gente tem desde o comecinho da vida, pensando que essas do comecinho da vida que vão dar a base para as que vão ser construídas depois. Ai, sim, já tô aqui com 1000 questões. Fabi, se esses estudos que a gente citou, eles são da década de 80, né? Esse estudo que você também traz, significa então que mesmo em outro contexto de tecnologia, de acesso à informação,
o apego já era uma questão, né? Já era estudado, pelo menos, como uma questão importante. Hoje, assim, se a gente olhar para o nosso microcosmos de 2024, o que tem de mais de adicional nessa conta do apego? O que a gente tem de agravamento ou de leveza nessa questão do apego no nosso contexto de hoje? A questão do apego, ela já era estudada lá nos anos 50, depois tiveram esses estudos, as atualizações desses estudos do Bowlby nos anos 70, 80, até nos anos 90. Mas se a gente for pensar, as formas de se relacionar, elas são estudadas ou elas são vistas, elas são analisadas, discutidas, pensadas, apresentadas, desde muito antes da gente usar a psicologia, desde muito antes de a gente ter a psicologia como ciência. Então, se a gente for pensar lá nos gregos, por exemplo, eles já falavam de formas de apego, eles não tinham esse nome, mas quando a gente pensa que já existia uma deusa do amor, já tinha Afrodite, de como ela lidava com as relações, de como isso foi construído lá na Grécia. Ou se a gente for pensar até no século IX depois de Cristo, quando os contos da Sherazade começam a ser compilados. E aí a gente tem o que tá de fundo o que tem de pano de fundo nos contos da Sherazade, né, que são as Mil e Uma Noites. Era um sultão que ele tinha pavor a se apegar, então ele casava com uma mulher e ele matava ela no final da noite, e ele fez isso com diversas mulheres até que chegou a vez da Sherazade. Ela não queria morrer e ela começou a contar histórias para esse sultão. E ela nunca terminava essas histórias. Ela passou assim 1001 noites contando histórias até esse sultão se apegar. Se a gente pensar, essa história poderia acontecer agora. De um cara que não consegue se apegar, sai jogando as mulheres para todos os cantos, vai se colando com uma atrás da outra, por exemplo, ou uma mulher que possa fazer isso também. Mas aí a gente tem a ciência depois, nos anos 50, né, que começa a pensar nisso de outra forma, no século XIX. E hoje, talvez o que a gente tenha de diferente seja a estatística. Quais são os tipos que porcentagem da população se apega de determinado jeito, ou se apega do jeito seguro, ou do jeito resistente e ambivalente, ou do jeito inseguro? Será que mudou ao longo da história? Não sei. O fato é que a gente sempre se preocupou com o apego e continua se preocupando com esse fato. Talvez a gente só dê nomes diferentes para isso. Sim, eu queria tirar uma dúvida bastante prática, assim, antes até da gente entrar nesses 4 tipos de apego que eu acho que tá todo mundo curioso e eu também quero ouvir explicações de uma especialista sobre isso. Qual que é a diferença entre apego e dependência emocional? Porque pelo que eu vejo, assim, dessa conversa sobre desapego, tem uma linha meio tênue entre essas duas coisas, né? Tá, o apego, ele é uma caracterização que o Bowlby deu para formas de se relacionar, e existem alguns tipos de apego. Dentro dessas formas de apego, a gente pode ter algumas que conversam com a dependência emocional mais do que outras. Então, dentro dessas formas de apego, a gente pode ter algumas ali que têm a ver com a dependência emocional. Então, Entendi. vale a pena a gente diferenciar cada uma e ver onde está a dependência emocional a partir delas. Então é isso, minha querida ouvinte, pegue um papel, Vamos uma lá, caneta, tutorial. e a gente vai pro bingo da Fábia agora, pra gente entender um pouco de como é que são as nossas relações. Vai lá, Fábia, vamos lá que eu já tô anotando aqui, já tô com o lápis na mão. Tá certo. Bom, segundo o Bowlby, né, o apego seguro, e segundo Bowlby, a Mary Ainsworth, quando ela fez a pesquisa dela, ela fez uma pesquisa que chamava Situação Estranha. Ela separava bebês dos seus pais e via o que acontecia. E ela deu o nome de apego seguro para a criança que ela se mostrava entusiasmada, motivada, para explorar o ambiente mesmo distante dos pais. Ela ficava estressada por se separar dos pais, mas ela se sentia segura para poder explorar o ambiente, fazer o que ela quisesse. E era uma criança também que ela tinha para onde voltar. Então, quando ela voltava para os pais, ela sentia segurança, ela buscava esse apoio no colo dos pais. Então, basicamente, a gente está falando que é uma criança que ela vai explorar o mundo e ela vai fazer as coisinhas dela e ela vai conhecer outros espaços porque ela tem para onde voltar. Ela sabe que ela vai ser acolhida quando ela voltar.
E para os adultos vale da mesma Aí já forma. começa tudo a chorar aqui no meio do episódio, assim. Pois é. E aí depois, nas pesquisas que se seguiram, né, viram que para os adultos funciona da mesma forma. E se a gente está lidando com um adulto que tem um apego seguro, é uma pessoa que ela vai para o mundo, ela tem coragem de explorar novos ambientes, novas relações, tentar coisas novas, mas ela tem isso firme porque ela tem para onde voltar. Não necessariamente para o pai e para a mãe, porque esses pais talvez nem estejam mais vivos, né? Mas porque ela tem, e mesmo que estejam, porque ela internalizou esses pais, ela internalizou a segurança dessa relação inicial e ela se sente segura. Ela sabe que se alguma coisa, se der ruim em algum momento, ela sabe que ela vai poder procurar ajuda de alguém, que não necessariamente dos pais, mas que ela pode construir relações seguras, que ela vai poder se sentir segura com ela mesma, que em algum momento ela vai ficar triste, mas que com o tempo essa tristeza vai passar. Ela tem uma consistência interna de que ela pode se arriscar na vida, porque ela vai ter condição de elaborar o que aconteceu depois. Então, Nossa, Fabi, e aí foi uma coisa até que tu falou, assim, esse apego seguro pode ser você voltar para si mesma? Não é necessariamente para uma outra relação? pode ser, e principalmente voltar para si mesma, assim. Porque quando a gente cresce, na verdade a gente vai carregando essas relações lá do comecinho da vida, e essas relações começam a fazer parte da gente. Na verdade, a gente sempre volta pra gente mesmo. E aí, se voltar pra gente mesmo é voltar para um lugar de segurança, a gente volta pra gente mesmo, volta para esse lugar de segurança e vai procurar as outras pessoas que vão deixar a gente bem também. Então, onde eu posso ficar, o que eu posso fazer que vai me deixar bem agora? Eu vou ouvir uma música, eu vou procurar meu namorado, eu vou procurar uma amiga. Então, eu volto para mim primeiro, para essas relações iniciais que estão aqui em mim de alguma forma, e vou procurar depois lugares ou coisas que me deixam bem. Pessoas que me deixam bem, Uhum. relações que me deixam bem. Beleza. Aí a gente chega num segundo tipo. E aí a gente tem o padrão resistente ou ambivalente. Essa criança, ela já apresenta, pensando lá na situação estranha, né, que a Mary, ela separou essa criança dos pais, e ela viu que essa criança apresentava já um comportamento um tanto imaturo para a idade. Aí a gente não está falando de inteligência, podia ser até uma criança, sei lá, que falasse outras línguas, que contasse até 1000, não sei. Mas a gente está falando de padrões de comportamento mais inseguros mesmo. Então, é uma criança que, quando separada dos pais, ela não ia explorar o ambiente, ela não ia procurar alguma coisa para fazer, ia curtir o que aquele ambiente estava oferecendo para ela. Ela ficava olhando para os pais ali o tempo todo. Sabe aquela criança que olha pedindo autorização? Que no começo é até importante, né? É bom que uma criança tenha alguma noção que ela não vá para o colo de qualquer um. Só que essa criança, ela ficava nisso. Ela não saía disso de ficar pedindo autorização com o olhar para os pais. Então, nisso de ficar pedindo autorização, aprovação dos pais o tempo todo com o olhar, foi analisado isso como como um tipo de apego ambivalente, porque ela não conseguia curtir as coisas dela, ela sempre estava dependendo do olhar do outro. Ela não se sentia segura. Ela não tinha exatamente para onde voltar, porque talvez aqueles pais ali, ou aquela relação, aqueles cuidadores, não oferecessem a segurança para ela se sentir bem, fazendo o que ela tinha que fazer. Ela sempre tinha que se remeter ao outro. Então, aí talvez a gente fale daquela pergunta lá do começo, né? O que é essa dependência? Essa é uma criança mais dependente, ela depende do olhar do outro para fazer as coisinhas dela. Ela não faz por si mesma, ela não se garante, minimamente. E aí, para os adultos, que situação que isso que a gente pode transferir? E aí a gente está falando daqueles adultos inseguros, né? Daquela pessoa que ela depende do olhar ou da aprovação do outro o tempo todo. Aquela pessoa que não vai tomar uma decisão. Sei lá, eu quero fazer um curso de... Sei lá, um jovem adulto escolhendo faculdade. Eu quero fazer um curso de moda, mas eu não sei se eu consigo fazer esse curso de moda, porque depende disso, daquilo, do outro. E, lógico, tem uma questão prática do mundo também, né? Talvez a pessoa queira uma questão financeira se organizar dessa forma, mas não é uma pessoa que vai conseguir seguir seus sonhos a partir do que ela tem como consistência interna. Ela sempre vai olhar, mas será que o outro vai aceitar? Mas será que o outro vai gostar? Isso para tudo. Para as relações, será que eu me relaciono com essa pessoa, mas meu amigo não gosta tanto dessa pessoa, então acho que eu não vou me relacionar porque talvez essa pessoa não seja tão legal. Então ela vai ter que ter a aprovação de todo mundo para fazer alguma coisa que ela quer.
E aí, como que a gente tem a aprovação de todo mundo para fazer alguma coisa? Não é possível. Né? Em algum momento a gente pode até pedir opinião, mas em algum momento a gente vai ter que bater o martelo. E essa pessoa não tem condição de bater o martelo, ela sempre precisa do olhar do outro. Ela não anda sozinha. Ela sempre está ali pedindo autorização para fazer as coisas dela, seja escolher uma roupa, ver como ela vai sair, sei lá, para um shopping, até com quem ela vai namorar, que faculdade ela vai fazer. Sozinha ela não decide, ela precisa que o outro aprove. Muito bem. Já, Oh. gente, eu tô nervosa já, eu tenho tantas questões. Mas tá, vamos pro terceiro, Fábio, que senão eu vou te ficar te interrompendo. Tá, aí tem o padrão evitativo, que é aquela criança que ela até interage com os cuidadores, assim, de um jeito mais ou menos, ela interage também com os desconhecidos de uma maneira mais ou menos, assim, sem se apegar muito. Então é aquela criança que ela não... É a criança boazinha, que não dá trabalho, ela até vai, assim, parece que ela tá fazendo as coisas, mas ela não tá se envolvendo de verdade, porque ela não está se sentindo muito segura. Mas ela também não tem para onde voltar. Então, ela também não vai ficar procurando o olhar dos pais, porque ela sabe que não tem como contar com aquilo ali. Mas também ela não vai confiar no mundo, porque ela também sabe-se lá o que as pessoas vão fazer com ela. Então, ela fica ali quietinha, fazendo as coisas assim de um jeito que ninguém perceba muito e vai tocando a vida sem se apegar. Esse, então, não é o desapegado adulto, é a pessoa que tem um apego evitativo. Então, aí que esse do desapegado, ele pode dar muitas voltas, né? Porque ele pode ser a gente pode estar falando tanto do evitativo, uma pessoa pode falar assim, eu sou desapegada, e ela pode ser, na verdade, uma pessoa evitativa, que ela não se apega, ela não consegue se relacionar, ela não se vincula. Ou ela pode ser uma pessoa que realmente tem esse apego seguro, que se vincula, que cria laços, que cria vínculos, mas que ela sabe que as pessoas podem ir embora, ou que ela mesma pode ir embora, porque a vida é fluida. Então isso do se apegar, a gente não sabe exatamente quando a pessoa está falando que está desapegada, quando ela está apegada, a gente não sabe de onde ela está partindo, né? Talvez nem ela, mas existem algumas possibilidades aí. Menina, hein? E aí a gente chega no último tipo de apego, que seria o desorganizado, isso? Isso. Ele já foi descrito bem depois, ele é o desorganizado ou desorientado, e aí ele já foi descrito lá nos anos 90, nesse caso, a criança, ela é uma criança que é mais impulsiva com os pais, mas ela também é apreensiva, fica brava, confusa, e de maneira que o ambiente ou as pessoas não consigam entender exatamente o que essa criança está querendo dizer com esses comportamentos todos, porque não tem um sentido explícito para ela estar demonstrando determinados comportamentos, assim. Então, basicamente, a gente diria que é um adulto desequilibrado, ou inconstante, ou impulsivo, que a gente não sabe o que esperar daquela pessoa. Não tem um padrão de comportamento que a gente tem mais ou menos noção do que vai esperar. É aquela pessoa que a gente não sabe o que vai vir dali. Tá, e se a gente fez o É. check em todos em algum lugar da vida, como é que funciona? A gente pode ser um com ascendente em outro? Que eu fiquei um pouco em dúvida. Eu também fiquei com essa dúvida, assim, se a gente manifesta diferentes formas de apego ou a gente tem um tipo de apego que predomina nas nossas relações, nas nossas interações. Como funciona isso, Fábio? A gente tem um tipo de apego que predomina, mas a gente pode fazer check em todos eles. E vai depender também das situações, né? Porque a vida vai exigindo coisas diferentes da gente, vai exigindo, às vezes, respostas que a gente não tem e a gente pode ficar confuso, responder de um jeito mais confuso mesmo, né? Perante alguma adversidade da vida, ou a gente pode ficar ambivalente, a depender da situação, ou a gente pode, sim, ir ficando mais seguro conforme as situações vão passando e a vida vai se mostrando mais. A vida vai se mostrando, e a gente vai ficando mais seguro no caminhar da vida e a gente vai mudando também o jeito de se relacionar e de se apegar. Então, a gente tem um jeito lá que é o mais comum, mas a depender da situação da vida, do momento que a gente está, ou das relações, a gente pode apresentar outros padrões de comportamento também, não é nada fixo. E a gente também pode ir mudando ao longo da vida, né? Tem uma base ali, mas a depender da situação, a gente pode se apresentar de jeitos diferentes. É aquela não Entendi. sou robô, né? Ô Marina, eu queria que você abrisse seu coração agora.
Ai, ai. Fábio, está preparada para uma consulta pública? Vamos lá? Vamos lá. Vamos para esse papinho? Larissa, o que que você quer de mim, meu amor? Eu quero vamos discorrer sobre os nossos apegos, assim, somos pessoas apegadas? Como que isso manifesta, assim, nas nossas vidas? Cara, eu me considero uma pessoa bem apegada. Eu não sou apegada a coisas materiais, assim, não tenho grande coleção de nada. Tenho algumas coisas, sabe aquelas pessoas que carregam o mundo, assim, que tipo, não abrem mão de livros, não abrem mão de obras de arte, não abrem mão de coisas. Com isso eu sou bem desapegada, assim. Eu tenho, claro, algumas coisas das quais eu não abro mão, mas eu acho que é muito pouco perto do que eu vejo por aí, assim, então acho que sobre coisas eu tenho pouco apego. Já sobre pessoas, eu não poderia dizer o mesmo, senhora. Eu acho que eu tenho muito apego a pessoas e apegos diferentes, assim, por isso que eu perguntei pra Fábio, porque eu acho que alguns apegos não são tão seguros quanto outros. E me parece, agora ouvindo a Fábio falar, eu fiz. Vocês não vão ver isso, eu não vou mostrar isso jamais, mas eu fiz uma anotaçãozinha aqui do lado e fui lembrando de pessoas enquanto a Fábio ia falando, assim, sabe? Então eu acho que talvez em algumas relações eu tenha não tipos de apego, mas tem alguma característica diferente nesse apego, assim. Eu sou muito apegada aos meus pais, mas eu acho que muito nesse lugar de eu sei que eu posso ir, eu sei que eu tenho pra onde voltar. Sou muito apegada aos meus amigos, assim, desesperadoramente. Acho que talvez seja o meu maior apego de todos. Mas eu acho que eu lido bem, assim, com essa questão do apego. Em algum lugar ela pega pra mim, mas não é uma coisa que toma os meus dias, assim. E você? Bom, eu sou, sei lá, sou tida e vista e sempre achei que eu era uma pessoa desapegada, assim. Porque, sei lá, eu acho que eu entendo que há esses momentos de apego e eu entendo também o apego como uma criação desse vínculo, né, como a Fabi falou ali, mas eu também, às vezes, interpreto esse apego como algo que me deixa presa, às vezes, a uma ideia, não é nem às vezes a uma relação ou a uma rotina, sabe, tipo, fico noiada um pouco com isso, assim. E uma vez eu ouvi, também que as pessoas mais desapegadas, na verdade, elas adotam essa estratégia de desapego meio que como um esquema de sobrevivência, assim, diante de uma situação de abandono, de desamparo que elas viveram em uma situação. E eu acho que isso, de certa forma, bateu um pouco em mim, assim. Porque, sei lá, eu acho que em inúmeras situações na vida eu me vi muito sozinha, assim, e me vi tendo que lidar com as coisas. E aí também por isso que eu perguntei, assim, sobre esse voltar pra si. Eu acho que o meu apego seguro é voltar pra mim e voltar para as relações mais próximas e viscerais que eu tenho, assim, de certa forma. Mas eu também já me vi, assim, numa coisa meio que pisando no freio, às vezes, quando eu era mais jovem, principalmente, muito nessa ideia de não me apegar, assim, sabe. Eu acho que apego também é muito bom, que não deixa de ser uma demonstração de que você tá criando um vínculo, mas eu também tinha esse receio de que, a qualquer momento essa pessoa vai embora e eu vou ficar aqui com isso, assim, sabe. Acho que ao longo do tempo eu fui evoluindo. Eu fiquei pensando, Fábio, eu não vou te expor aqui porque eu sei que você não pode, tá? Porque eu tô morrendo de curiosidade pra saber qual é o seu tipo de apego, mas eu vou manter aqui o nosso papel profissional e não vou te perguntar. Mas essa percepção que a gente tem sobre os apegos serem diferentes, assim, e sobre muitas vezes a gente entender o apego como uma coisa ruim. Ela se aplica? Porque assim, o que eu vejo hoje em dia é as pessoas publicando sobre o apego nesse sentido, assim. Não se apegue, se desapegue, não seja apegada, né, não cultive o apego. O apego é sempre ruim? É sempre problemático? É interessante, né, que vai aparecendo também nos tipos na burocracia que é se relacionar, né, e aí cada vez vem um tipo de relacionamento novo, né, que é o ficante prêmio, é a pessoa que Conversante. é o conversante que tem antes, né, é a pessoa que só curte, e e aí já é um tipo também de relação, né, só curte lá os stories e tal. Eu acho que essa não é uma pesquisa, obviamente, né, só alguma coisa de olhar a internet, mas vai ver, a gente vai notando o quanto tá difícil se apegar e se relacionar e se sentir seguro nas relações, né. A gente tá precisando colocar
vários degraus antes de chegar num lugar mais seguro, o que vai falando alguma coisa, né? Porque tá tão difícil de se apegar, porque a gente precisa se proteger tanto. É lógico que eu acho que quando a gente é mais novo, tem uma inocência na vida também, a gente vai quebrando a cara em muitas relações e vai aprendendo onde a gente pode se abrir, se colocar e onde a gente vai com mais cautela. Também não é assim, né? Ah, vou mergulhar de cabeça em qualquer água por aí. A gente pode cair de cabeça em águas rasas mesmo e com o tempo a gente vai sacando, vai tentando ali fazer uma avaliação de onde a gente está, quais relações que a gente está construindo, que as relações são diferentes, né? Tem uma coisa assim do amadurecimento. E amadurecer é saber como a gente vai se colocar nas relações, o que cada relação espera da gente. Então, aquela listinha que você falou, ela faz muito sentido, né? Como a gente vai se relacionar com determinadas pessoas. São relações diferentes, de fato. Mas se apegar, depende. Se apegar vai ser bom ou se não vai. Depende se a gente consegue construir relações de confiança, depende se a gente não consegue construir ou se a gente repete aquele padrão de escolher sempre as piores pessoas possíveis, porque na verdade esse é o padrão familiar que a gente tem. Aquela pessoa assim, que a gente fala, nossa, me sinto tão bem, me sinto tão à vontade, é tão familiar, mas aí a gente vai pensar qual é a familiaridade que essa pessoa tem. O que ela tem de familiar? É só uma vida assim terrível, com relações horrorosas? Então talvez não seja o ideal buscar algo familiar, seja buscar algo diferente do que sempre se viveu. Então depende. Se apegar pode ser bom, se é ruim, depende do tipo de apego que a gente vai desenvolvendo com as pessoas ao longo da vida, se a gente consegue mudar a nossa base de apego. Então, eu tenho refletido muito sobre a demonização desse termo, assim, né? Parece que se apegar virou uma coisa feia. Ou pelo menos demonstrar que está apegado, que aí acho que é outra camada, né? Que é o que a gente realmente sente e o que a gente demonstra que sente. E aí Emocionado, né? essa coisa de demonstrar que você tá apegado, de demonstrar que você tá com saudade, de demonstrar esse apego que você não quer que essa relação termine, e não necessariamente de uma forma intensa, violenta, né? Mas assim, de ter, de demonstrar esse apego, me parece que tá sendo tido como uma coisa meio cringe, assim, sabe? Meio uma coisa meio dos antigos. Os antigos eram essas pessoas apegadas. Nós jovens, nós contemporâneos, nós aqui do Tinder, nós aqui desse grupo de pessoas do trabalho, somos desapegados. A gente não vai fazer amizade, a gente não vai se relacionar, nós somos desapegados, assim. Meio conversando com aquela frase da Melissa Hash, beijo, Melissa, inclusive, sobre emocionadas e blasés, assim, sabe? Como se a gente não pudesse ser emocionada, como se a gente não pudesse se entregar, como se a gente não pudesse experimentar, como se fosse uma coisa meio, assim, o apego fosse uma coisa meio de frieza mesmo, assim, sabe? De que se você se apega, então você está cometendo um equívoco, você necessariamente vai se ferrar porque você se apegou, sabe? E aí eu lembrei também de um livro que a gente adora aqui, do livro da Geni Nunes, que ela fala sobre interdependência e como na cultura indígena de onde ela vem, a interdependência é o valor e não a independência como no nosso mundo neoliberal ocidentalizado, assim, em que todo mundo precisa ser independente e quanto mais independente você for, mais valor você tem, mais você é o cara, sabe? Parece que quanto mais distante você for, mais chegar lá você chegou, assim. E ela trata disso traz uma visão contrária, assim, de que na cultura indígena dela, quanto mais dependente de forma saudável dos outros você for, e de mais pessoas, e você se dividir em mais, né? Você dividir o que você sabe, você dividir o que você tem, você dividir o seu afeto em mais pessoas, tanto melhor, se essas relações forem saudáveis. Então, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Sobre como essa coisa do você precisa desapegar conversa bem com o você precisa ser mais independente. E eu já cheguei à conclusão de que eu não quero ser mais independente, eu quero ser mais dependente mesmo. Pensando nisso da dependência e da independência, tem uma ilusão de independência que a gente foi criando de alguma forma. Daí talvez para se sentir mais seguro, porque na verdade a gente é muito dependente e a gente é muito vulnerável.
para conversar com vocês hoje. Eu até retomei um livro, foi interessante vocês falarem da Geni Nunes, porque eu retomei o livro do Ailton Krenak, A Vida Não É Útil. E o quanto essa noção de dependência, e dependência de tudo, né? Dependência das pessoas, dependência da natureza, ela é importante, o quanto a gente vai perdendo essa noção de dependência, porque talvez, aí já sou eu, né? A gente não dê conta da nossa vulnerabilidade. Porque se perceber dependente é se perceber vulnerável. A gente precisa das relações. Não é exatamente uma opção, não vou me relacionar. Não sei se existe essa possibilidade. Tem aquele filme lindo, né, que está no cinema agora, Os Dias Perfeitos, que mostra, dirigido pelo Wim Wenders, que mostra um homem vivendo um dia todo igualzinho, assim. Ele acorda, escova os dentes, toma café, vai para o trabalho, volta, toma banho, vai para o bar, dorme, lê, dorme, sonha, e no outro dia é tudo a mesma coisa. E nesse dia que é todo igual, ele se relaciona. Ele não busca nada de diferente na vida dele, ele faz todo dia a mesma coisa, e nesses dias, a cada dia, a vida oferece uma surpresa diferente, porque não é uma opção a gente não se relacionar. Mas eu acho que a cada vez que a gente se relaciona, a gente vai percebendo o quão dependente a gente é dessas relações, o quanto a gente depende do outro para se construir enquanto a gente mesmo. E às vezes isso pode dar medo, porque numa sociedade que a gente precisa ser forte, guerreiro e autônomo e se bastar, não cabe ser vulnerável. Então, como que a gente faz? Eu tenho que ser forte, eu tenho que me bastar, eu tenho que ser guerreira, eu tenho que dar conta de tudo sozinha, então eu não posso ser vulnerável, mas eu sou vulnerável, eu dependo das pessoas. E como a gente lida com isso no final das contas, né? Se vulnerabilizando mais, ficando cada vez mais sozinho, porque não dou conta de me relacionar. Então, a gente vai dando corda para a gente se enforcar nessa lógica de não se relacionar, de não depender, de desapegar. É difícil o que a gente está fazendo com a gente mesmo. Ui. Ela vem, gente, ela vem. E eu e a Larissa estamos aqui em silêncio vem. pensando como é que a gente Não, eu continua a tô. partir daqui, gente. Eu tô pensando, por mim já podia acabar esse episódio, mas vamos lá, né? Não, e aí eu sou uma pessoa péssima, Fábio, porque tu vai falando, eu vou fazendo umas conexões muito aleatórias, e aí eu penso em Zezé de Camargo e Luciano, falando, Isso só é tô maravilhoso. dependente de você, sabe? Ai, gente, Pão de Mel é lindo, eu amo essa música. Sabe, existe amor sem apego? Se a gente for pensar, essa música é maravilhosa, né? Eu sou tão dependente de você e o quanto a gente vai. É engraçado, né? Porque a gente não dá conta de sustentar o brega, né? E depender é tão brega. E é isso mesmo, né? Eu não sei se existe. E é uma declaração de amor, né? Chama que eu te amo alimenta o tanto. fogo da paixão. É lindo, gente. Eu amo essa música. Coitada da Fábio, gente. A pessoa tem todo um currículo, sabe? Aí a gente E aí chama vem ela eu com Zezé de Camargo e Luciano. Não, mas é maravilhoso, porque a música sertaneja, né, ela dá conta de algumas coisas que a gente tem vergonha na gente, né? Super. Mas ela mostra, assim, de um jeito escancarado. E se a gente for pensar, olha só, vou fazer uma coisa mais absurda ainda. Vou comparar essa música com Fernando Pessoa, que é aquele poema Meu Deus, dele. hein? Porque todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam Ai, é cartas de lindo. amor se não fossem Se não ridículas. fossem ridículas. E como a gente sustenta esse ridículo na gente também, né? Que é de depender, que é de ficar mal, que é de chorar, que é de falar besteira, né? E essa vulnerabilidade, não tem como a gente criar laço na formalidade, né? Na evitação. Laços genuínos, né? Laços seguros. Só na seriedade. Se a gente não puder brincar, não existe a possibilidade de criação de laço. Porque a gente, quando tem aquele experimento de poder explorar o mundo, é poder brincar, no final das contas. Se a gente não brinca, a gente não consegue brincar, não tem laço possível que se construa. E a gente, desde bebê até adulto. Ai, que lindo. Gente, Nossa. assim, ó, esse episódio... eu queria dizer que a minha terapeuta e a terapeuta da Larissa ouvem esse episódio, esse podcast. Então, assim, garotas, preparem-se, veio aí, veio muito aí. Vem aí. Fábio, é possível ser desapegado em maior ou menor grau, assim, sentir um certo desapego, como a gente tá falando aqui, né, de não ter essa
essa dependência de... Eu não vou tratar desapego como não ter dependência, eu vou tratar o apego como independência, né? Como desconexão, assim. É possível que a gente sinta essa desconexão em maior ou menor grau, ou todo mundo sente apego, a gente só não... Algumas pessoas só não demonstram ou não acessam esse sentimento. Pois é, mas aí também antes, Fábio, deixa eu perguntar, o que que é, afinal de contas, essa demonstração do É, apego? e essa demonstração, se a gente for pensar lá no Bowlby, né? Eu até lembrei agora que a gente entrou no Zezé de Camargo, na Fernanda Pessoa não falou do amor, né? Tem esses tipos de apego que, se a gente for pensar, talvez a gente esteja mais próximo do amor quando a gente está falando do apego seguro. E o apego seguro tem um paradoxo aí, né? O apego seguro é aquele que a pessoa pode ir embora, é onde tem liberdade, a pessoa pode ir e pode voltar, porque a gente tem uma segurança. Quem recebe essa pessoa que foi embora tem uma segurança, e a pessoa que vai e volta também tem uma segurança de poder ir e voltar. Então, o apego seguro, ele tem essa condição ela dá liberdade, ela cria uma independência, né? Um rumo à independência. Não uma independência total, mas tem um rumo a uma independência aí. As outras formas de apego, né, evitativo, inseguro, a gente não sei se a gente está falando de amor aí, talvez aí a gente já esteja falando mais de dependência mesmo, de alguma coisa que até se confunda com amor, mas não necessariamente é, porque, sei lá, eu tô com uma pessoa porque eu quero, e aí a gente tá falando mais no campo do amor, ou eu tô com uma pessoa porque eu preciso dela, e se eu não tiver ela, eu mato e morro, como a gente vê nas relações abusivas. E se a gente for pensar em amor, aí eu vou trazer de um jeito bem prático mesmo, né? A Bell Hooks, em Tudo Sobre Amor, ela fala que amor tem a ver com cuidado, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso, confiança, honestidade, comunicação aberta. Então, amor tem a ver com dependência, de alguma forma, mas não uma dependência que leva a gente para a morte, é uma dependência que leva a gente para a vida, que leva a gente para conviver com outras pessoas, que leva a gente a fazer outras coisas, que leva a gente a conversar, que leva a gente a se afeiçoar, se reconhecer, se cuidar. São jeitos, né, de demonstrar. Se a gente for pensar na Bell Hooks, amor tem a ver com ação, como a gente cuida. E no evitativo ou no inseguro, a gente não mostra, né? A gente foge das relações, na verdade. É, Ai, ai. eu aí vem um Dependência que momento leva pra que vida e não pra morte. Oi, Fábio, tudo bom? eu estava pensando também, aí também vou expor uma situação, porque a gente até comentou no nosso grupão de fofocas com as apoiadoras que a gente ia trazer esse tema para a roda, e aí a gente estava lá discutindo quem se achava mais apegada, quem se achava menos, e eu meio que levantei a bola assim, tá, mas vocês já se viram apegadas às vezes a alguma ideia, alguma situação da qual você sabia que aquilo não estava te fazendo bem, mas que você não conseguia simplesmente soltar, assim? Isso também é um apego, Fábio? Isso também é um apego, e ele entra naquela lógica do apego resistente ou ambivalente. Esse que a gente não tem segurança suficiente para deixar a coisa aí. A gente se apega ali e não deixa a coisa tomar o fluxo da vida mesmo, né? Que a gente vai, experimenta aquela coisa, vive e deixa passar. Deixar passar não necessariamente quer dizer que a pessoa com quem a gente está se relacionando ela vai embora, mas as situações, elas são passageiras, né? A gente vive uma situação, experimenta aquilo, o máximo que a gente consegue ali naquele momento, guarda um tanto daquela situação boa que vai fazer parte da nossa vida para sempre, e um tanto vai embora. Quando a gente não consegue viver essa experiência total, a gente também não consegue deixar a coisa ir embora, a gente fica ali presa. Quando a gente não consegue fazer o luto mesmo da passagem, a gente fica presa, não segue, não vai adiante, não vai pro próximo passo, mas fica presa. E às vezes vale a pena, e aí isso fala de alguma coisa nossa, né? Não que a gente é uma pessoa super insegura, mas tem a todo momento. Mas tem situações sim na vida que a gente fica presa ali, a coisa emperra e não vai pra frente, a gente vai para um lado e a coisa segue a gente, ou a gente vai para o outro, a gente vê que não sai do lugar. E isso tá falando de uma dificuldade nossa, assim, de viver aquela relação e deixá-la aí depois. Que é importante deixar aí. Ai, ai.
Então, eu vou expor, tá? Eu vou me expor nesse. Porque é isso aí, estamos quase 5 anos se expondo semanalmente. E assim, um dos momentos, assim, em que eu mais vi que o apego me prendia muito mais do que o afeto, assim, que eu vivia, foi num fim de um relacionamento longo que eu tive ali nos meus 20 e poucos anos, que visivelmente, assim, ele não fazia mais nenhuma das pessoas envolvidas felizes, e quando a gente terminou, o que mais me doía era justamente esse apego à rotina, assim, que a gente tinha enquanto casal, ao círculo de amigos, às coisas que a gente fazia juntos. Não que eu gostasse exatamente da pessoa, sabe? Mas era aquela coisa de, sabe, de entrar naquele ciclo de não querer sair daquela situação por ter muito medo do que viesse depois. E às vezes eu vejo muitas amigas, muitas pessoas à minha volta presas em ideias, presas em coisas que às vezes elas mesmas criaram ali, situações que elas mesmas criaram, mas que elas também têm essa dificuldade de se soltar, assim. E aí também ouvi esses dias alguém falando assim que até que às vezes a gente acaba se apegando na nossa dor para não lidar com o espaço que ela vai deixar de ocupar dentro da nossa cabeça, assim, sabe? Não sei se faz sentido toda essa brisa. Nossa, faz muito sentido, é muito bonito isso, né? Porque quando a gente fala de liberdade ou de desapego desse jeito gostoso, né? De deixar as coisas irem, a gente tá falando de abrir espaço. É de abrir esse espaço interno para coisas novas acontecerem e de abrir espaço. E quando a gente abre esse espaço dentro da gente, a gente acaba abrindo espaço fora também, né? E depois a gente consegue elaborar, sair daquela situação e que todo mundo, não é possível, né? Que ninguém tenha vivido uma situação de se apegar, de não sair de uma situação de não querer que as coisas mudassem, né? Não é possível isso. Então, cada um de nós, a gente tem essa experiência em lugares diferentes na vida. Então, às vezes, nos mesmos lugares, né? É. Às vezes, nos É. mesmos lugares. Mas quando a gente sai dessa situação, a gente vê que tem um espaço que abre, né? E esse espaço permite que a gente não necessariamente coloque outras coisas, mas permite que outras coisas possam circular por esse espaço. E às vezes a gente fica mais criativo, né? A vida vem de novo mostrando outras possibilidades e a gente se abre mais para o novo. Mas antes disso acontecer, a gente precisa ficar um tempo ali, vendo o que aconteceu, fazendo uma avaliação da situação, no sentido de, tá, tô presa aqui nessa situação, não tô conseguindo sair dela, não vou para frente. O que isso está falando de mim nesse momento da vida? O que isso está falando dessa relação? Essa relação que não me permite olhar para o lado, ou essa relação que não me permite andar. E aí pode ser qualquer relação amorosa, de trabalho, com familiares, às vezes com os colegas de trabalho, às vezes com o nosso trabalho ele mesmo, né? Que a gente às vezes trava. Tem aquele filme lindo da Pixar, o Soul, que Uhum. tem aquela Belíssimo. alminha. Tem o cara que ele tá super apegado à vida, né? Ele morre e não quer morrer, ele quer voltar a todo custo. E ele encontra uma alminha amargurada que não quer viver, não quer ir pra vida de jeito nenhum, né? E é bonito ver o caminho desses dois, né? Que os dois estão apegados, cada um às suas próprias neuras ali, né? Ele não deixando a vida correr e ela não nos permitindo nascer. E é bonito como ela nasce, porque ela nasce com um salto no escuro. Nascer é isso, né? Saltar pro escuro e a gente não sabe o que vai encontrar, mas a gente confia que vai dar certo. Super. E eu acho que tem uma coisa também, vocês falaram aí de apegos a relações, né? E você trouxe uma coisa que é ao que a gente está apegado. Eu tenho a sensação de que muitas vezes, especialmente nesse campo dos relacionamentos, o apego não é a pessoa. O apego é a ideia que se criou sobre aquele relacionamento. Então eu tenho apego a ser uma pessoa que tem essa rotina, como a Lari falou, mas eu tenho apego à ideia que eu criei para mim de que eu teria uma família desse jeito. Eu tenho apego à ideia que eu criei para mim de que eu casaria com o meu amor de adolescência, sabe? Eu acho que muitas vezes o nosso apego, a gente não consegue identificar muito bem aonde ele tá. Se ele tá nas pessoas ou se ele tá na projeção que a gente fez sobre aquelas situações, sabe? Eu sou apegado ao trabalho. Você é apegado ao trabalho ou você é apegado ao lugar de liderança que você ocupa?
ou você é apegado ao plano de carreira que você sonhou para você lá na faculdade e ele ainda, né, não se desenvolveu como você imaginava, ou você chegou nesse lugar e ele não é como você imaginava, sabe? Eu acho que talvez aí a gente tenha encontrado um ponto interessante dessa ode ao desapego, que é a ode não é ao desapego em si, a ode é a identificar aonde mora o apego para entender o que a gente vai deixar aí para que a nossa vida flua para um outro lugar, sabe? Não é necessariamente a não depender de ninguém, mas é o que a gente vai depender, aonde a gente vai dedicar esse apego, sabe? A que expectativa esse apego está servindo. Faz sentido para vocês? Faz muito sentido para mim. Agora é minha vez de trazer. Eu vou falar a Marília Mendonça, né? Quem Ih, é vem. você que eu não conheço mais? Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. E aí o apego não é necessariamente ao outro, né? Ou a relação, é apego a alguma coisa, é a gente mesmo, no final das contas. Né? Quando a gente está falando desse apego que é uma ideia, é o meu sonho de casar com o meu primeiro romance, né? Ou essa ideia, o meu apego a um cargo específico. E aí eu tô falando de apego a uma ideia e não às coisas em si. Eu não tô falando da minha relação com o outro, eu não tô falando da minha relação com o trabalho, eu tô falando só de uma ideia aqui que eu criei de uma fic que eu criei na minha cabeça e que não me permite me relacionar de fato com o outro. Quando a gente está com essa lógica, assim, que não consegue sair de algum lugar muito preso, geralmente a gente está falando de um momento da vida ou de uma situação em que a gente está pegado só a alguma coisa que a gente criou e não a relação em si. E aí nisso a gente perde de viver, né? Porque viver é se relacionar com as outras pessoas ou com as outras coisas, mas nesses momentos a gente não está se relacionando. A gente não com o outro, pelo menos, a gente está se relacionando só com as nossas ideias, e aí no final das contas a gente está muito sozinho nesses momentos, e que acontece com todo mundo. Quando a gente está ali apegado numa ideia fixa, que não está ali na vida, no cotidiano, no dia a dia, a gente está ali na nossa cabeça, a gente acaba se colocando numa situação de solidão muito grande. Né? E é difícil, porque quanto mais a gente olha para a situação, mais a gente olha para a gente mesma, e fica difícil olhar para fora. Às vezes a gente precisa de alguém resgatando a gente ali, e fala, olhe para o mundo, tem um mundo acontecendo aqui, vamos para o mundo. E essa pessoa é uma pessoa que está apegada a você e não vai te deixar embora, olha só que loucura. Pois é. Ou às vezes vai te deixar ir embora, olha o apego seguro aí. É verdade. Não vai deixar a gente se perder da gente mesma, né? As relações são importantes bem para isso, para não deixar que a gente se perca da gente mesma também. Chegamos então à nossa mesa de bar que proporciona conversas como essa. E aí, quando tem esse tipo de conversa mais densa no bar, assim, o que vocês pedem pra beber, pra acompanhar? Pode ser ficar na água, porque você sabe que se você beber alguma coisa, vai dar ruim. Vai dar pior, a densidade vai aumentar, entendeu? Mas pode ser que você se sinta mais inspirado, pedindo uma cachaçinha, ouvindo Marília Mendonça. Exatamente. Hoje a nossa mesa de bar é 100% sertaneja, dos clássicos aos contemporâneos. E nessa mesa de bar eu quero te lembrar pra, se for possível, apoiar a gente lá no apoia.se/Donas da Petoda. A partir de R$5 por mês você ajuda a gente a manter os custos desse projeto, que existe há quase 5 anos. E também tem vantagens super legais, tipo cupons de desconto em marcas que a gente gosta e com uma curadoria boa de marcas muito legais que a gente realmente aposta, de mulheres inclusive. E também você entra no nosso chat, que a Larissa comentou durante esse episódio, que é um lugar onde a gente vai pra trocar, pra ter ideias, pra se inspirar, pra trazer histórias, pra trazer as dúvidas de vocês, as questões de vocês pra mais pertinho aqui do nosso conteúdo. Então, se você tiver essa possibilidade, vai lá no apoia.se/Donas da Petoda e apoia a gente. Muito bem, Fabi, a gente quer 2 dicas de alguma coisa que você tá lendo, vendo, ouvindo por aí. Então eu vou retomar o filme que eu falei, o dos Dias Perfeitos. Tá no cinema ainda, mas já tá nos streams ainda esse mês, que é dirigido pelo Wim Wenders.
E é lindo esse filme, né? Que vai contando um dia a dia de uma pessoa, e é interessante que ela tem uma relação analógica com o tempo. Então ela tem CD, ela tem um celular que não é um smartphone, ela tira fotos com uma câmera de filme, de rolo. E a relação com o tempo e com a vida vai acontecendo no dia a dia. Ela não é engolida pelo tempo, e como se dão, né, as relações que vão acontecendo no dia a dia em que a gente não é engolida pelo tempo. E tem todo um pano de fundo do capitalismo, mas eu acho que ele é o de menos. É só para lembrar que a gente está no capitalismo, pra gente não perder isso de vista. E o outro é um livro que eu já li, mas eu lembrei dele para a conversa de hoje, que é do Porque Amamos, do Renato Nogueira. E ele traz vários mitos de várias culturas diferentes e momentos diferentes para falar do amor. E é legal que a gente pode ver, nossa, mas será que eu amo mais desse jeito aqui ou mais daquele jeito lá? Pelo menos pra mim foi bem pra isso, assim, nossa, eu acho que eu me identifico mais com esse tipo de amor do que com aquele. Gente, esse livro é um cristalzinho, é uma coisa assim, aqui na minha prateleira ele tá junto com o livro da Bell Hooks, porque eu acho que eles conversam tanto, é tão bonito. Ai, gente, assim, ó, na boa, eu não tô tendo tempo pra me aprofundar em nada, tá? Eu só quero ser fútil, assim, nesse momento. E aí, final de semana, assisti com o Rob aqui em casa o Asteroid City, o filme do Wes Anderson que saiu no ano passado. E assim, nem é bom, tá? Não é dos bons filmes do Wes Anderson, mas ele, até um filme ruim do Wes Anderson é alguma coisa boa você tem, assim. E ele é divertido, ele é completamente nonsense, e tem um monte de ator, assim, que eles devem, tipo assim, ter um grupo de zap, e o Wes Anderson diz assim, e aí, galera, bora? E aí eles, bora, vamos que vamos, sabe? Tipo, só isso explica, assim. E é gostoso. E tem o Seu Jorge fazendo uma participação do Neida. Ele tá nesse assim. grupo do Zap, certeza que ele tá nesse grupo do Zap. Ele tá, porque ele já fez, né, também outro filme que ele cantou David Bowie, inclusive. Mas assim, é gostosinho e tem umas personagens crianças que são muito engraçadas, assim. Então, achei conforto, gostoso, assim. E aí, a minha segunda dica é o Alô, Galera de Cowboy, né? O disco da Beyoncé, porque agora estamos assim, temáticos. É na sola da bota, é na palma da mão. E eu confesso que não gosto dele tanto quanto eu gosto de Renaissance, assim. Eu acho que Renaissance me pegou muito mais pelo caráter festivo e tal. Porém, reconheço a grandiosidade desse trabalho, os recados que ela quis passar, e acho que é um trabalho, assim, impecável, assim, tá muito bonito. E a música que tem o sample lá do funk brasileiro é uma das minhas favoritas do disco. Raíssa Medeiros abriu a porta, tá? Só queria deixar a cara ela louca. Que traz a série brasileira do Globoplay do nada. Mas sim, essa moda country, ela tá, né? Ela tá por aí, assim. Ela tá, mas assim, eu não vou usar bota de cowboy, tá? Assim, eu quero dizer limites. que quando eu assisti a série de Raíssa Medeiros, como é o nome mesmo que eu não lembro? Ai, meu Deus, esqueci também. Peraí. Maravilhosa aquela série. Série sertaneja. Rensga Hits. Rensga. Quando eu assisti Rensga Hits, eu tenho que confessar que eu andei uns dias com aquele colarzinho com aquele tecidinho, sabe? Aquele tipo um corinho, assim. Andei uns dias. Fiquei inspirada, achei bom. Tenho que confessar que mandei essa no look, assim, muito, muito maravilhoso. Muito bem, eu quero dar 2 dicas. Uma, já que falei de colarzinho e de moda, é o Instagram da Andresa, que é o @AndresaNRS. A Andresa é chique, tá, cara? Eu ela é apaixonada perfeita por ela. Quem me apresentou a Andressa foi Camila Verling, e eu achei ela, assim, absolutamente maravilhosa. Ela é chique, ela é gata, ela é colorida, ela é tipo a minha nova referência em tudo. Então, às vezes eu acordo de dia meio sem inspiração, assim, pra me vestir. Acordo às vezes. Ai, né? Quem ouve esse podcast sabe que não é às vezes. E aí eu vou lá ver os looks dela, que são maravilhosos. Então sigam a Andresa NRS no Instagram. E o meu segundo documentário, minha segunda mesa de bar, é pra provar que eu tô desapegada das aparências, tá? Porque eu vou indicar um documentário sobre CS. Sim, o joguinho de computador.
porque eu gosto de CS, eu adoro assistir CS. Assisto aqui em casa com meu marido. Tenho time, tenho camisa, tá? Esse é o meu lance. E tem um documentário que foi lançado agora faz um pouco tempo, que chama-se A Tribo, que é um documentário sobre o Major desse esporte que aconteceu no Brasil e sobre como o Gaules, que é um dos maiores streamers do mundo, acho que o maior streamer do mundo, construiu uma comunidade que tornou possível que o Brasil fosse visto por esse jogo, que nunca olhou para a América Latina com a devida importância, embora seja o país mais apaixonado por esse esporte. E estou dizendo isso no dia em que foi anunciado que um terceiro evento desse jogo acontecerá no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu fui num evento que aconteceu no ano passado, 5.000 pessoas numa arena, coisa mais maravilhosa da vida. Então sim, eu sou a pessoa dos interesses aleatórios também, eu gosto de CS. E esse documentário, mesmo pra quem não gosta, eu acho que é bem interessante, porque quebra vários estereótipos sobre o que é esse jogo, quando jogado na idade certa, com o contexto certo, né? Claro, nós estamos falando de jogo para criança, estamos falando de jogos para adultos, e é muito legal. Então o documentário chama-se A Tribo e tá disponível no YouTube. Muito bem, Fábio, obrigada por essa conversa. É belíssimo, assim, a gente ama quando você participa do Donas com a gente. Muito obrigada por esse retorno e é bom saber que tenho pra onde voltar com você. Ai, Fábio! Ai, gente, eu sou muito fã da Fábio, eu fico um pouco tímida quando ela tá aqui. Mas é isso. Obrigada, tá, Fábio? Um beijo, gente, até na semana que vem. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.